Outra dúvida muito interessante e que confunde muito a discussão com o público. Não, mas isso já aconteceu. Isso agora de aquecimento já aconteceu. Isso é um fenômeno natural, cíclico. Concordo. Existe o componente cíclico desse fenômeno natural que mostra que a Terra aquece e esfria em intervalos de tempo conhecidos e calculados. Isso tem nome. Chama equações de Milankovitch. Tem nome. A cada 160 mil anos, por conta de 3 movimentos da Terra, ela esquenta e esfria. Então, o último gráfico lá, o primeiro gráfico aqui da ponta mostra milhões de anos atrás, a Terra já esteve mais quente do que ela está hoje. Milhares de anos atrás, ela já esteve mais quente do que ela está hoje. E agora, com 100 anos, ela está chegando lá, naqueles momentos em que a temperatura já esteve mais alta. Essa é a diferença. A diferença saiu publicado recentemente, na semana passada, em 2 grandes jornais brasileiros, isso que eu estou falando para vocês e que a gente mostra há mais de 10 anos. Do ponto de vista geológico, usando os eventos naturais e cíclicos, sim, a Terra já teve mais quente do que está hoje, em milhares de anos. O problema é que nós estamos colocando o mesmo efeito em 100 anos. É uma questão de tempo, é uma questão de fluxo. A tendência é muito mais elevada agora do que no passado. Esse é o problema. Então, geologicamente, as pessoas falam isso e estão certas. Só que, de 1850 para cá, nós estamos provocando esse desequilíbrio com forte aceleração. E é isso que começa a gerar essas coisas meio incontroláveis que a gente começa a observar. Essa é a diferença. Quando alguém for discutir com vocês aquecimento global, perguntem em que tempo você está falando. É no tempo geológico ou estamos falando em condições de contemporaneidade mais efetiva? É de 1900 para cá ou você está falando em milhões de anos atrás? E essa notícia que saiu no jornal, que a NASA comprovou essas questões todas, ele considerou 11 mil anos atrás. 11 mil anos atrás a Terra esteve mais quente. E nós estamos em 100 anos prestes a chegar no mesmo valor de temperatura que a Terra teve há 11 mil anos atrás. Esse é que é o problema. Essa é que é a questão. Avançando um pouco então, mas esse efeito estufa, então é o fim do mundo? Não. Se não tivesse efeito estufa, a temperatura do globo seria menos 18 graus. Se não tivesse efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Tá aqui. Obrigado. Ciência e Saúde, Folha de São Paulo. A Terra se aproxima de maiores temperaturas de 11 mil anos. Esse gráfico aqui, em todos os fóruns de clima dos especialistas, ele aparece. A gente mostra isso em todo lugar. Esse slide que eu mostrei para vocês ali, eu mostro desde o ano 2000. Mas agora, vamos começar a acreditar porque foi o americano que fez. Não tem problema. O importante é que as pessoas entendam o processo. Como é que as coisas estão acontecendo. Não me importa se é brasileiro, se é chinês, se é americano. Entendam o processo. Nós estamos promovendo um desequilíbrio num tempo muito curto. Então, o efeito estufa é importante que o Brasil, que o mundo tenha a Terra aquecida, porque senão nós morremos. Então, agora não podemos aumentar muito, porque aí vai um alerta. Se a gente ultrapassar os famosos 2 graus, que eles falam aqui, eu não sei, eu não tenho a menor condição de dizer para vocês, do ponto de vista fisiológico, como é que as plantas vão reagir. Por quê? Porque o nosso conhecimento científico hoje nos permite avaliar isso até 2 graus, de média. Acima de 2 graus, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, como se diz por aí, nós estamos no sal, tá? Porque vai ser complicado. Passou isso, vai ser complicado. A gente não sabe realmente dizer o que vai acontecer. Bom, esses são os cenários do IPCC, mostrando de 1,3 a 5,8 graus. O ano que vem, em 2014, nós vamos ter um novo relatório. Isso tudo é revisado. E vai sair esse ano um relatório do painel brasileiro de mudança do clima, onde mais de 200 cientistas brasileiros se reuniram para ver o que está acontecendo no Brasil. E discutir isso e tornar isso público. As pessoas, começa a ler aí que a gente pode melhorar algumas coisas. As mudanças climáticas observadas no Brasil. Temperatura em Goiânia, de 1977 para cá, ela subiu 1,2 graus. Isso é na Embrapa. Então a gente garante a medição. Isso aqui é Jataí. Mas é pertinho de Goiânia, e é quente, mas subiu menos. Mas subiu 0,6. Está lá, está medido, está subindo. Isso é Campinas. Temperatura mínima e temperatura máxima. De 1800 e pouquinho, se eu conseguir ver, 1800
1800 e tanto, 1890, se não me engano, até 2006. Temperatura máxima e temperatura mínima. Isso é Pelotas. Esse gráfico de Pelotas, ele é idêntico ao gráfico da temperatura do globo. Idêntico. As inclinações nos últimos 50 anos, 13 anos e 100 anos são idênticas ao gráfico médio de crescimento de temperatura do planeta. Então por que você usou Pelotas? Porque é uma das melhores estações de medição climática no Brasil, vamos dizer, nós ouvimos aqui a palavra mágica, certificação, é uma estação certificada. Essa aí a gente tem absoluta confiança no que eles medem há mais de 100 anos, uma das mais antigas do país. Vitória de Santo Antão, no Nordeste, 3 graus, já subiu. Essa estação a gente duvidou desse dado, nós fomos lá ver, 3 graus, de 1960 para cá. Temperatura máxima na região Nordeste, tendência de crescimento. Pegamos todas as estações da região Nordeste, todas, botamos tudo no pacote e tiramos então o valor médio daquilo ali, mostrando então essa tendência. Região Nordeste, região Norte, região Sudeste, região Centro-Oeste. E na região Sul, varia bastante, com picos muito fortes. Né? Isso tem chamado muito a atenção da gente, como é que a gente trata isso, mas a maior incerteza é mais no Rio Grande do Sul, é bem mais no Rio Grande do Sul, a oscilação maior fica mais no Rio Grande do Sul porque ele está mais sujeito, ele sente mais a entrada das frentes frias, ele é a primeira barreira das frentes frias, e vai se esvaindo no Paraná, e aí chega no sul do Mato Grosso do Sul, essas oscilações são menores. Campinas, temperatura menor que 10 graus, de 1993 para cá, reduziu bastante a observação das temperaturas menores que 10 graus, ou seja, o risco de geada caiu bastante. Pelotas também, de 1991 para cá, há uma redução dessa aparecimento dessa geada. Isso não significa que não vai ter, significa que a frequência de ocorrência das geadas observadas caiu, portanto a probabilidade de ocorrência caiu também. Então, isso é que nós estamos observando. Piracicaba, temperatura maior que... aqui não aparece direito, mas é temperatura maior que 32 e maior que 34. Todas essas duas temperaturas são terríveis quando acontecem na florada do café. Todas as duas. Ainda mais quando se associa a temperatura com deficiência hídrica. É bastante complicado. Isso aqui é a diferença climatológica. O gráfico da esquerda mostra a situação hoje, e o gráfico da direita, como é que era a situação de 1931 a 1960. Tá? E como é que essa coisa mudou de 1961 a 1990, aparecendo no canto superior direito, temperaturas mais elevadas em Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e também no Rio de Janeiro. Mudança climática observada no mundo. Temperatura, anomalias de temperatura, né? De janeiro a dezembro de 2008. Os pontos vermelhos todos mostram anomalias positivas, temperaturas elevadas. E os pontos em azul mostram anomalias negativas, temperaturas mais baixas. Agora, a quantidade de pontos com anomalia positiva é muito maior do que a quantidade de pontos com anomalia negativa. Então, dependendo do locutor, ele vai dizer que está tendo aquecimento ou resfriamento. O problema é você pegar isso e analisar o conjunto para ver como é que essa coisa está se comportando. Aqui também as anomalias de precipitação, a quantidade de áreas com precipitação superior à média, né? O ponto central, também aconteceram com muita frequência, e o tamanho dessa bolinha mostra a intensidade dessa chuva. A temperatura média nos meses de maio e outubro, na Guatemala, né? Olha como é que ela está subindo, né? O desvio em relação à média. Isso, Guatemala também produz café, né? E lá você vai ter problemas sérios, já estão tendo problemas sérios. Vocês vão ver alguma coisa aqui da Nicarágua e de Uganda, que a gente viu. No café, a nossa base de estudo foi o zoneamento de risco climático. Então, esse zoneamento a gente divide o café nas suas 6 fases fenológicas: vegetação, indução, crescimento, dormência, florada, granação, maturação, e vê o que acontece ao longo do ciclo nesse período. Então, normalmente você tem um botão floral quando você tem a temperatura maior que 32 graus, em alguns casos, estou falando de arábica, pessoal do Espírito Santo, fique tranquilo que o robusta passa batido nisso aí.
Então, temperatura maior que 32 graus, você aborta, faz a estrelinha. Isso aqui é um café cultivado em Iapá, no dia 16, vem do Iapá, 16 de setembro, lá em Brapa Cerrado, em Brasília. Todo florado, bonitinho, uma florada muito boa. E aí a temperatura foi para 33 graus. Aconteceu isso. Né? Recentemente eu vi um artigo muito bom do professor Rena sobre os problemas referentes a quais são os fatores que provocam o abortamento de flor. E o que eu achei curioso é que eram 8. Eles listou 8 fatores. Em cada um, ele explicava o porquê. Né? E dizendo, olha, isso aqui precisa de explicação. Temperatura elevada, ele não precisou explicar, mas temperatura elevada. A temperatura elevada provoca esse abortamento. Não preciso ficar mostrando o óbvio. E aqui você tem 3 regiões em São Paulo, 2 que não produzem café e uma que produz, que é Votuporanga e Adamantina não produz café, e Campinas que produz. E a frequência ou a persistência de dias contínuos com temperatura maior que 34 graus. Você já começa a ter uma frequência maior com esse negócio. Né? A frequência acumulada em termos de data, quando é que esse negócio acontece? E o nosso problema é tentar fugir dessa temperatura elevada no mês de setembro e outubro, quando dá a florada. E aí você tem que dar um jeito de fugir. E o que nós estamos observando é diversas flores. 3, eu já vi 3. Tem gente que já viu 4. Eu já vi 3. E é um desespero, porque a qualidade cai bastante. Aqui é a penalização em função da temperatura máxima, média estimativa dos cafeiros danificados. Quer dizer, você vai penalizando, vai perdendo produtividade em função dessa diferenciação de florada. E aí você começa, quando você sai do pé da planta e começa a olhar de cima, você, essa região aqui está ficando inadequada para a plantio de café. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí começa a acontecer os impactos econômicos. Está inadequado, estou perdendo dinheiro, eu vou mudar de atividade. Quando ocorreram as geadas fortes no Canadá, no Paraná, o que aconteceu foi a erradicação quase completa do cafezal. Eu acho que vai devagarzinho. Aqui é o que nós estamos observando de 1990 até 2012, dias com temperatura máxima maior ou igual a 34 graus. A curva de tendência é exponencial. É uma coisa importante que a gente está observando, principalmente do ano 2000 para cá. Tá? Isso é em Campinas, isso aqui foi em Lavras, mostrando, não conseguimos os dados de 2010, 2011, 2012, mas nós estamos fechando essa análise. Isso aqui é no Brasil. Todas as estações do Brasil, ou seja, nós estamos observando um pulo na frequência de ocorrência de temperaturas superiores a 34 graus. Isso é um problema para o café arábica. Por isso que, ao longo desses anos todos, nós estamos falando que o café arábica tem que subir o morro. Porque se ele não subir o morro, vai perder. O que significa isso? Significa ter temperaturas mais baixas. E aí ele consegue fugir, pelo menos, dos 8 problemas que provocam o abortamento de fogo, pelo menos um a gente dá um jeito de controlar. Fazendo isso, existem outras técnicas, como sombreamento, como sistemas agroflorestais, como proteção do cafezal, que permitem amenizar essa temperatura. Então, essa mesma observação foi feita para as variedades Rubi, Iapá, Acaia e Topázio. Situação parecida também em 2004, para as temperaturas. Como a gente esperava, gostaria que fosse. Os cenários futuros do IPCC, isso aqui nós pegamos o modelo do IPCC, simulamos e comparamos a média brasileira entre 1960 e 1990, diminuindo um do outro. Em azul, então, você tem um aumento de temperatura de 1 grau em 2010. E eu mostrei para vocês alguns gráficos mostrando que a temperatura já passou, inclusive, em alguns casos, 1 grau. Verde são 2 graus. Isso é 2010, 2020, 2030, 2040. Tá? Então, há uma tendência de aquecimento. Vocês pegaram o modelo mais extremo. Esse é o modelo que joga a temperatura lá para cima
Isso foi feito em 2007. Então vocês pegaram o pior caso. Tá bom, vamos aguardar um pouco, vamos ver o que acontece. Então em 2010 nós pegamos os dados medidos de temperatura em estações meteorológicas e comparamos com o modelo. Em azul são os dados das estações meteorológicas e em vermelho são os dados do modelo. Ou seja, o modelo subestimou a temperatura no verão e ficou muito próximo da temperatura no inverno. Ou seja, a situação é um pouquinho mais séria. Arábica. Situação atual é próximo disso, em verde pode plantar, baixo risco, em vermelho alto risco. 2020 a área de baixo risco vai diminuir, e em 2050 você vai ter ele com aumento de temperatura, ele mais na área talvez mais alta do estado. Os erros ali que chegam na beira da praia, isso é um erro matemático, é um erro de interpolação. Por isso que você chega na beira do mar. Vamos mudar para robusta. Essa é a situação atual. 2020 aumenta a área, 2050 mais ainda. A tendência é que você tenha um mix, né? Arábica e robusta no Espírito Santo, com uma área bem menor de arábica e uma área muito maior de robusta. Em São Paulo é interessante, a área de arábica vai diminuindo e a área de robusta vai aumentando. É como se fosse mão e luva, encaixa direitinho o final de uma com o início da outra. Depois nós vamos entender chega nesses números aí. Em 2050, 17%. Então, a gente brinca muito. O café pode ir para o Rio Grande do Sul, pode ir para o Paraná. Pelo menos, potencialmente, em termos de condições de temperatura, não haverá impedimento para isso. Resta saber se vai ser economicamente viável a produção. Né? Mas, do ponto de vista de temperatura, não haverá impedimento. Você quer acabar com o café brasileiro? Não. Se não me engano, vocês são muito melhores do que eu isso, 85% da produção do café está ali naquela região da Mogiana, de São Paulo e do sul de Minas. E um pouco expandindo agora para o Triângulo Mineiro. Essa região não é afetada. Então, você continua tendo boas condições de produção. O problema é a expansão. Mas hoje eu vi aqui um relato dizendo, não vamos expandir não, porque o preço está baixo. Não se expandir perde o preço. Quer dizer, tem sempre um outro fator que tem que ser considerado, que é o fator econômico nesses cálculos que nós estamos fazendo. Bom, então é isso. Projeção para 2010, projeção para 2050, projeção para como é que fica essa coisa, né? E os municípios com plantio favorável. Nós de Minas, no Jequitinhonha, você tem algumas expansões importantes. A barrinha para cima significa aumento, barrinha para baixo significa perda. No total, entre 1990 e 2007, houve um aumento de 6% no total do Estado. A gente não atualizei as contas para 2010. Mas olha São Paulo. São Paulo perdeu 250 Cana. Araçatuba foi para Cana, Presidente Prudente e mais na divisa com Mato Grosso, muita seringueira, né? E o café foi sendo substituído. Tá? Quer plantar café nessa região, vai ter que ser robusto. O arábica tal qual está aí hoje, e com as cultivares que nós temos, não dá.
Isso aqui é em Uganda. Né? O que acontece? Isso na situação da temperatura de hoje e com um aumento de temperatura de 2 graus. O café praticamente some de Uganda. Tá? Praticamente desaparece. Esse estudo não foi a gente que fez. Outros grupos fizeram com o mesmo enfoque. Isso é a Nicarágua. Você tem a situação de hoje, do lado esquerdo, e 2050 com aumento de temperatura do lado direito. A Colômbia vai ter praticamente a mesma situação, tá? Uma retração para o café. Quer dizer, todos eles com qual a condição? As variedades que nós temos hoje, a situação que nós temos hoje e as opções tecnológicas que nós temos hoje. É o fim do mundo? Não. Nós temos que buscar soluções para poder readaptar o café a essas situações que estão aparecendo aí. Aqui é uma curva muito clara, um trabalho feito pelo CIT na Colômbia, mostrando o café saindo naquela linha azul, que é onde as altitudes que ele se encontra hoje, e na linha vermelha as altitudes que ele se encontrará mais para frente. Ele vai ter que subir, senão ele não consegue. Ele vai ter que subir o morro. Isso aqui os principais países produtores de café, como é que está? Brasil, Vietnã, Colômbia, Indonésia, Índia, México, enfim. E o relatório mostrando como é que essas temperaturas podem subir. No Brasil, 5 a 10%, no 30 a 10%, menos 30 a menos 10%. Quer dizer, Colômbia, 10 a 20%, Vietnã, 5 a 20%. Quer dizer, a precipitação, né? Eu não ficaria muito preocupado, porque a situação do aumento da temperatura nos cenários ali na segunda coluna, ela é idêntica para todos os países. Tá? Então, se a gente perder, eles vão perder também. Tá? Vai estar mais ou menos equilibrado. Vai ser uma coisa. Nós temos que mudar a estratégia. Aí começa uma discussão melhor, mais interessante. Que estratégia que nós vamos adotar para a adaptação do nosso café para os próximos 30 anos? Tá? Não é para amanhã, é para os próximos 30 anos. Né? Então, a mitigação, uma das soluções é a arborização dos cafezais. Funciona, é uma coisa que funciona bem. Eu conheço alguns cafeicultores que estão ganhando dinheiro com café e fruta, né, botando fruta para arborizar, baixar um pouco a temperatura, funciona bem. Isso aqui é um dado em Rondônia, onde mostra que o café é sequestrador de carbono. Nós estamos trabalhando com o pessoal de Minas Gerais para fazer essas medições, tanto do nitrogênio, do óxido nitroso e do carbono, que a proposta é, se o café tiver esse comportamento positivo em termos de sequestro de carbono e redução da emissão de nitrogênio, ele está perfeitamente adaptado para entrar na agricultura de baixa emissão de carbono. E aí começa a prestar um serviço ambiental. Cada tonelada de carbono sequestrado vale $10. E aí a gente começa a falar em renda. E aí a coisa muda de figura. Vai passar a entrar na planilha do cafeicultor o serviço ambiental dele. Tá? É essa estratégia para os próximos 10, 20, 30 anos. O que nós podemos acrescentar nesse diferencial. Sem falar o seguinte, palavra mágica, certificação. No momento que eu começo a ter um café limpo, e eu começo a ter um café que sequestra carbono, e eu provo isso, fica mais fácil certificar. Tá? E aí a gente começa a entrar no mercado de gente grande. E que os europeus, os americanos, estão morrendo de medo do Brasil nisso. Que a nossa capacidade de sequestrar carbono é imensa. Imensa. Nós é que estamos fazendo isso mal. E estamos melhorando. Mas nós estamos melhorando. Então, essa é a nossa proposta, que eu acho que vale a pena. Aí uma vista do cafezal, aí vem o reflorestamento da caatinga, a cássia, leucena junto, enfim, aí vocês conhecem muito melhor que eu. Vocês sabem o que fazer. Né? Outra coisa importante são as medições de rocha. E na Embrapa nós montamos talvez o maior experimento do mundo em forçar a concentração de CO2 na atmosfera. O nome disso é FACE. O total da área são 12 hectares, 7 com café. 30 mil plantas, e nessas 30 mil plantas a gente tem lá esse tanque aí de CO2, é um tanque desse por mês. Você injeta o CO2, isso aí logo no início, vocês vão ver a diferença já aparecendo. Injeta o CO2 nessa área e aí você mede tudo. Temperatura, vento, CO2 e tal, e vê o efeito. Se o café vai sofrer ou não vai sofrer com o aumento de CO2. Né? Esse já é um pouquinho mais, são 8 estruturas dessas, nos 7 hectares, e a gente mede isso, são 11 ou 12 instituições trabalhando em parceria para fazer essas medições.
E aí, agora já está mais recente, com a estação meteorológica e com essas medições. O café, sob condição de alta concentração de CO2, que nós já havíamos verificado em laboratório, ele reage muito bem. Ele vai mais rápido e ele cresce mais rápido. Portanto, a concentração de CO2 é boa para o café, por enquanto. A questão é, visitarem a Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna, que está fazendo esses experimentos. Vocês vão ficar bem impressionados. Tá? E vocês vão ter um monte de dúvidas e um monte de questões a serem colocadas que, para nós, vai ser muito bom. Nós vamos aprender muito com vocês. Isso aí é uma outra vista. E aí nós entramos na última parte da palestra, estou acabando, que é mudanças climáticas e genômica da adaptação. Vamos falar de coisa avançada. Quer dizer, nós estamos aí fazendo genoma de tudo, e por que eu não posso fazer, além do genoma do café, buscar uma solução genética para o café, né? Então você tem aí o impacto das mudanças climáticas, ele provoca uma desorganização biológica nas plantas. A gente sabe pouco sobre esse impacto, como é que ele altera os processos moleculares e de que maneira que nós vamos poder resolver essa coisa, né? Então, primeiro, identificar as variedades mais adaptadas, tem um trabalho. Não foi a Embrapa que fez isso, foi o IAPAR que fez isso. Foram as primeiras, das 60 variedades comerciais do Brasil, 4 vieram do IAPAR já com tolerância a contaminante de flor. Ora, então é possível fazer. É possível fazer. Então vamos tentar resolver. Então a primeira coisa é identificar essas variedades, descobrir esses mecanismos moleculares, bioquímicos, desenvolver os marcadores moleculares e buscar os genes. Onde estão esses genes? E aí aparece uma situação muito interessante. Eu já estou acabando. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. A maior biodiversidade do mundo. Quando eu falo de cerrado, eu estou falando de 12 mil espécies. Então, por favor, façam um esforço na memória de vocês e lembrem daqueles gráficos da temperatura há alguns milhões de anos atrás e alguns milhares de anos atrás, onde aparecem picos de temperatura. As plantinhas do cerrado já estavam lá. Elas então se adaptaram naturalmente. A primeira frase que eu coloquei, que as plantas se adaptam naturalmente a essas condições de estresse. Quando tem tempo. Quando tem tempo, elas se adaptam. Quando não tem tempo, não se adaptam. Então, no cerrado, nós temos o maior armazém de genes tolerantes a estresse abióticos do mundo. Então, quando a gente fala, não corta, hoje é mentalista, um abraçador de árvore. Não, aqui tem uma riqueza extraordinária e a gente não conhece. É como se fosse uma mina de diamante que você não descobriu aí onde é que ela está. Então o que nós queremos fazer? Pegar esses marcadores, pegar essas plantas, e aí a gente já conhece 5 que se repetem em 204 milhões de hectares, com alta frequência, 85% de frequência, cada quadradinho de 100 km por 100 km, essas plantas se repetem em 204 milhões de hectares. Tem nome, endereço, telefone. Pau-terra da folha grande, pau-terra da folha miúda, pacarinho, paveiro, sucupira preta. Essas 5 plantas já passaram por períodos de estresse maiores do que a gente vê hoje. Portanto, elas têm uma expressão genética de tolerância ali que a gente não conhece. Nós precisamos conhecer. Qual é a ideia? Vamos identificar esse gene, e ao invés de a gente ficar importando gene dos Estados Unidos, importando gene do Japão, vamos tropicalizar esse negócio. Vamos buscar o gene no Brasil. E nós criamos um laboratório agora, em Bravo do Campo, com essa intenção, né, de juntar esforços no conhecimento brasileiro, para ver se a gente consegue fazer isso. O que significa isso em termos comerciais? Imaginem que a gente descubra um gene desse e dá para colocar no café. Tá? E o café passa a ser mais tolerante à deficiência hídrica e temperatura simultaneamente. Entre o paralelo 10 e o paralelo 21, esse cinturão que vocês estão vendo aí,
a solução só existe no Brasil. Olhem o tamanho desse mercado. Olha o tamanho desse mercado. Tá? Sem contar as outras opções, inclusive para a temperatura baixa. Tá? Então, é isso que nós estamos querendo. A partir de uma situação de desvantagem, a gente tentar encontrar as oportunidades que surgem com conhecimento científico e com conhecimento prático que vocês têm no campo. Quer dizer, a gente conseguiu ver, olha, com aquelas cultivares que nós temos aí, que estão aí dominando o mercado desde 1950, 1960, é preciso fazer um esforço, porque estão vindo aí novos tempos. E a partir desses novos tempos é que nós temos que encontrar essa solução. E uma delas é buscar adaptação genética. A outra é mitigar com o plantio de árvores e sequestrar carbono que isso tem. Essa é vão morrer na praia porque a gente não consegue fazer essa profissionalização na organização da estrutura produtiva. Isso é do tempo de escola. Porque o maior problema da agricultura brasileira é transferência de tecnologia e administração rural. E continua até hoje. Então, se a gente conseguir resolver isso, a gente passa batido para o aquecimento global. Passa batido. Vamos profissionalizar. E o aquecimento global, tal como ele está aí hoje, não será o fim da produção de café, mas ele indica novos tempos e que nós temos que estar preparados para isso. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui, então, Dr. Eduardo Assad, professor e pesquisador, que apresentou com muita propriedade o tema sobre as mudanças climáticas aqui. Então, quero fazer referência até... Foi tão completo, abordou do início ao final aqui, perpassando até pela questão do sequestro de carbono, que acredito eu é algo ainda para a gente dar mais atenção, porque na CCX em Chicago, que é a bolsa específica que trata de crédito de carbono, já tem bastante gente lá. E por que não a gente inserir inclusive a cafeicultura, né? Seria uma fonte de renda alternativa, complementar. E quero aproveitar e fazer algumas considerações só, e vai ficar temperatura, clima, tempo, acho que são 40 e pouco, né? Então, eu consegui observar uma apenas que falava sobre centenas, milhares e milhões de anos, né? E todas as outras, inclusive no começo da palestra do senhor, falou sobre a questão de 25 anos para cá, né? Deu muita ênfase do século de 1900 para cá, de alterações, né, que às vezes, ao nosso ver, é muito curto, porque mesmo se tratando de centenas, milhares e milhões de anos, haja visto que a geologia estuda a Terra em torno da idade de 4,5 bilhões de anos, né? Então, ainda que seria milhões de anos, são 4.500 milhões de anos para 4,5 bilhões de anos, né? Então, a gente vê que não é à toa também o enfoque, todos os outros slides, e apresentado pelo senhor mesmo, os métodos, como o PAR da década de 60, incompleto, e o sistema mais recente atual adotado, por exemplo, de combinar fatores e poder se prever algo, o modelo de 2007. Então, se a gente falar em 2007, um modelo de 6 anos, questão de clima, tudo, eu só queria ponderar isso, assim, o senhor não acredita que é um período curtíssimo de tempo para a gente falar em questão de análise, tudo, para chegar a qualquer conclusão. Claro, a gente sabe porque é comprovado, né? Até o professor no começo aqui disse, eu gostei muito disso também, que eu não acredito no aquecimento, porque assim, no sentido não é uma questão de achismo, de paixão, sem fundamentos, é uma questão
de se verificar, né? Então, isso tudo está sendo medido, então não há o que se dizer assim, eu acho que está tendo ou não está tendo, está aquecendo. Agora o questionamento só seria esse, será que isso não são ciclos normais? Porque é muito curto esse período analisado e a própria ciência disso, os métodos, são mais recentes. Então, como que a gente vai, uma confiabilidade maior nesses dados, por exemplo, lá do Havaí, que é de cerca de 100 anos atrás, de CO2, o método que se fazia essa apuração. Então,